Olá, amigos inscritos e membros do canal Spookhouses Cassombrados. Deixa eu Spook aqui novamente. Tava me olhando na foto do Muca, puta, eu tava magro, né? Eu ainda tô magro, mas pelo menos, ó, tô mais definidinho. Olha só que coisa bonita. Rapaz, eu emagreci. Mas vamos lá, nós temos uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui. E como prometido, nós vamos então atrair as consciências da casa do nosso Bilbo Borings aqui, do nosso queridíssimo Skeptics. Eu acho um trabalho muito legal que os Skeptics eles realizam, porque, veja, nos Estados Unidos existem muitas crendices populares e, obviamente, oportunistas, eles começam a explorar as crendices populares e fazer com que as pessoas passem a depender deles para a sua existência. Aqui nós temos aquele show de evidência horroroso, certo? Que não é legal. O show de evidência horroroso, eu me refiro àquelas figurinhas que aparecem do nada na internet, começam a fazer o cenário do ano só tragédia. Esse ano vai cair um elevador, esse ano vai cair um avião, esse ano vai cair um helicóptero, esse ano uma criança vai ficar engasgada com uma bala. Esse ano vai ter uma violência no Rio de Janeiro. Estou prevendo uma bala perdida que vai acertar uma pessoa no Rio de Janeiro. Esse ano vai cair um balão. Então, esse tipo de especulação da tragédia é que é um absurdo, né? Você vê que não tem felicidade nas análises dessas pessoas. Então, nos Estados Unidos, eles passaram a ver com um crivo bem forte esse tipo de coisa, porque afeta a população. Então, eles fazem um trabalho muito interessante e que, como não existe, então, algo que regule, vamos dizer assim, essa questão da boa-fé das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, quando surgem as práticas integrativas complementares, em 2006, a ideia é criar um sistema de padrão para que as pessoas passem, então, a utilizar-se de tratamentos complementares junto ao SUS. E com isso, nós criamos também mecanismos de validação. Nos Estados Unidos não existe isso. Então aqui, práticas de reiki, acupuntura, auriculoacupuntura, fitoterapia, sei lá, todo esse tipo de coisa, homeopatia, eles vão atuar junto com o SUS e eles também vão ser testados e validados junto aos médicos que ali estão. Tá? Por exemplo, existe o memento fitoterápico, que são documentos médicos vendo a validade das plantas. Tá? Nos Estados Unidos, infelizmente, não acontece. Então surge conceitos dos skeptics para colocar um elemento de fazer uma baliza dentro desse aspecto, né? O John Thomas caiu já, a Teresa Caputo também, nós temos outros que também estão com pós e contras dentro desse aspecto. Eu trabalho nessa prática integrativa complementar, tratando pessoas, ajudando pessoas, e os depoimentos encontram-se todos no meu canal. Sempre tem pessoas mandando depoimento falando sobre isso. Mas vamos lá, a gente tem dois obsessores aqui que são bem interessantes, tá? Vamos fazer esse teste? Para aqueles que são já sensitivos, que têm essas percepções, que buscam sentir as energias, onde será que estão esses seres? Vamos lá, olhe para essa cena e me diga aonde você tem a percepção que existem esses seres. Dá uma pausa aí e me diga. Voltando, né? Você que deu a pausa aí, a gente tem dois seres que estão exatamente nesse ambiente. Esses dois seres, um deles encontra-se aqui, que eu sei que você deve ter percebido exatamente aqui, e nós temos atrás dele um outro ser, tá? Existe, obviamente, um ser aqui de drogas, de vícios, que encontra-se aqui atrás, e nós temos um outro ser muito interessante que encontra-se aqui e que está fora desse contexto. Ele foi uma pessoa que faleceu, é uma pessoa extremamente agressiva, é uma pessoa extremamente incisiva sobre os demais, faz com que as pessoas gerem uma irritabilidade, uma crise emocional muito forte, tá? Dentro do hinduísmo, isso aqui seria comparado com as narakas, que seriam aqueles seres mais infernais. Por que infernais? Porque eles vivem na ira, na raiva, em atitudes mais que levam um ser humano a ter picos de vibração, de ação, de atitudes ruins e muito explosivos sobre os demais, tá? Ele está aqui. E foi exatamente esse ser que me chamou a atenção para a gente fazer esse exercício. Se realmente estiver esses dois obsessores nesta cena, que eles adentrem esse quarto
agora. Se existirem esses dois obsessores neste ambiente que eu estou vendo agora, nesta imagem, que venham para este quarto agora. Façam algum barulho. Façam algum barulho se vocês estiverem aqui agora. Vocês escutaram? Novamente, repita este barulho. Deixa o motoqueiro passar. Novamente, se tiver algum espírito aqui, um obsessor, se vocês estiverem aqui agora, façam algum barulho. Vamos deixar. This thing. Why are power celebrities showing it on TV shows? Why are a lot of ghost hunters saying that this is the Holy Grail? You saw before the intro, I did a little clip where I asked for any ghosts, and you heard like this growl noise, and that's the typical response. We get growls, loud growls. It sounds like somebody's like rawr, something like that. But we also get very subtle ones. Ele fala que existem diferenças de picos de áudio. Então, por que ele é considerado Holy Grail? Porque as distorções sonoras são tão estranhas captadas por ele que dão a entender que vocês têm espíritos. Veja, é como se tivesse um chiado constante que fica... E aí esse som dá a entender que são espíritos, que são manifestações. É por isso que a gente usa microfones, por exemplo, de alta resolução com cabos de altíssima qualidade para reduzir esses efeitos sonoros, ok? Essas distorções sonoras. There's very subtle noises that also sound like growls, but when you're listening for something specific, like in the context of, are there any ghosts here? What's your name? These kind of questions that we see in ghost hunting shows and on ghost investigations where people gather around, they're called EVP sessions. And they're asking these... Olha que louco, ele tá usando realmente, ó. Esse aqui é o Jack Bagans, tá? Milionário. Não precisa disso, ele tem um museu sobre terror, tá? Esses aqui foram que eu fiz análise uma vez, também são dois estelionatários pesadíssimos, e esses aqui eu não sei quem são. Mas esses dois aqui são mentirosos absurdos. Então, ele tá falando exatamente desses grupos. Type of questions, and they're
when they listen to this and they get these little growls, even the subtle ones, it sounds like a response. Actually, I mean, some of the recordings that I have with this, it actually sounds like someone's talking in the background. Tá vendo? Ele pega as distorções da péssima qualidade do radinho e ele faz com que o imaginarium da pessoa crie uma frase. Então ele tá falando, ó, recording by Kenny. Então é como se tivesse, ele foi gravado pelo Kenny, que é o apresentador do programa, mas é como se tivesse uma fala, uma voz falando com você, ó. Is it? No, we'll get to that later. But I just want to give you some more demonstrations, a couple more clips, maybe 2 or 3 more clips, because I don't want to go too long with this, but show you that in different spaces, in different areas, we can get the same thing. We can establish there's a pattern here of this recorder creating these kind of noises. So here we go. I'm going to put this down here. I'm going to hit record, and I'm going to ask the same question. And we're going to see, what do we get? Só me entender uma coisa, ele vai fazer o mesmo teste ali, tá, de colocar os microfones para ver o que ele vai gravar, o que vai aparecer. O que gera uma diferença? Eu tive um Zoom, um microfone Zoom, que era o H4N, uma coisa assim, tá? Ele tem possibilidades de cut noise, retirada de ruído, retirada de frequências, trabalhar com range de frequências. A central Tascam que eu utilizo, ele também trabalha com low cut. Então eu consigo trabalhar com um corte de frequências extremamente baixas e situar só um range que eu quero captar. Então eu posso predeterminar de 20 Hz a 20 mil Hz, eu posso predeterminar frequências mais baixas ou mais altas. E com isso vem mais ruído, vem mais chiado. O Célio, por exemplo, quando a gente grava, o Célio fala, existe o som mais abissal. Esse som mais abissal a gente não consegue extrair nada. Por quê? Porque é uma linha de ruído que é gerada a distorção pelos microfones. Por mais que sejam microfones de qualidade, eles ainda têm um ruído embaixo. Esse ruído embaixo ainda é um ruído residual, que não dá para retirar, porque é característico do microfone. Esses microfones, eles trabalham com vozes de alto ganho, então eu vou cantar o microfone, ele vai gravar isso. Então ele vai tirar a linha residual e vai falar, ó, esse aqui é o som real, porque a intenção é gravar o som real e não gravar o nada. Nada no sentido de, estou gravando nenhuma manifestação sonora audível pelo ouvido humano, mas eu estou trabalhando com regiões abissais, onde tem um grupo de distorção, mas lá existem sons, sejam harmônicos, os bumps, os estalidos, ou alguma manifestação que a gente não sabe o que é. Quando ele pega um rádio Panasonic de 1990, eu não posso esperar a mesma qualidade de um Sennheiser de, sei lá, de 2020. Por quê? Porque os circuitos são diferentes, a forma de gravar é diferente, a resolução, a qualidade, as frequências, elas são completamente diferentes na hora de transformar na onda, que seria o áudio, ok? Então a gente não pode esperar nada de um Panasonic a não ser chiado, porque ele é utilizado para entrevista. Então o cara vai, em 1990 ele entrava lá para entrevistar um jogador de futebol americano, ele entrava com esse radinho. Então você escuta como se fosse aqueles rádio AM, sabe, das antigas, com chiado, distorção, mas a voz está lá. Então não vai ter nada, a não ser chiadeira. Testing in the seminar room, we're looking for ghosts. I'm going to put this down and say, hey, any ghosts here? Vamos fazer aqui. Ei, tem algum fantasma aqui? Tem algum fantasma, obsessor ou criatura do mundo espiritual aqui comigo? Para motoqueiro, né? Existe algum espírito aqui comigo neste exato momento que se manifeste?
Eles estão aqui, mas eles não estão se manifestando, não estão falando. Vamos tentar irritá-los para ver se acontece alguma manifestação. Vamos! Se manifestem! Façam algum barulho! Vamos! 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 Esperamos o quê? São 1h30 da manhã. Horário dos toqueiros. Bom, vamos continuar o vídeo, senão vai atrasar. All right, that should do it. End of session. Let's hear. I'm going to put it up to the microphone here. Testing in the seminar room. We're looking for ghosts. I'm going to sit this down and say, hey, any ghosts here? All right, that should do it. End of session. That's pretty much like the opening one. That's pretty cool. There we go. Let's go to another location. All right. Então ele vai de novo. Ele falou, ó, ficou mais legal que a abertura do vídeo. Vamos para outro lugar. Ui, que lindo. So now I'm home. Ele tá na casa dele. And there's never been any reported activity here. There's no ghost stories. There's nothing. I'm pretty confident that this place is not haunted whatsoever. So I'm going to try it again. I'm going to see what happens when we record with this. Here we go. Put it down. Recording at my home. And are there any ghosts here? Nós temos um obsessor aqui, que faz parte lá do refeitório, e ele me fala o seguinte. Veja. Ok. Existe uma linha tênue, muito grande, entre ser cético e ser um idiota. Boa, né? O ato de você não acreditar não significa que não exista. Veja, eu vi um dia um pai de santo falando exatamente sobre isso. Eu nunca vi as ondas Bluetooth. Eu nunca vi ondas Wi-Fi. Eu nunca vi micro-ondas. As micro-ondas que saem do micro-ondas. Eu nunca vi. Mas elas existem. Porque é com elas que os seus aparelhos conectam. Eu nunca vi um pensamento. Mas ele existe. Você já viu um pensamento? Mas ele surge. Eu nunca vi meu coração. Mas eu sei que se eu for no médico e fizer um eletrocardiograma ou jogar ali, né, no ultrassom, ele vai aparecer de uma maneira para o médico. E o médico vai falar, esse é seu coração. Mas eu nunca vi o meu coração. E eu acredito que ele esteja lá. Eu não sei nem como é que ele está. Eu preciso de um médico para me dizer como está o meu coração. Então, os céticos, eles passam a ter um comportamento imbecil. Porque eles passam a tentar se convencer e convencer os outros de que se eu não vejo, não existe. Mas as coisas que você não vê, existem. Dentro de diversos outros escopos. De novo, um pensamento você não vê, mas você cria pensamentos toda hora. Um coração, você não sente, não sabe se ele está realmente aqui dentro de você ou não. Você precisa de um médico para dizer que ele está. Bluetooth, Wi-Fi, ondas eletromagnéticas existem, mas a gente nunca as viu. A gente passa a acreditar que elas existem por meio de experimentos. Mas no dia a dia, você não vê essas ondas passando por você. Ok? Então, assim, essa questão de espíritos estão ligados à crença. Aqui no Brasil, essa crença é defendida por lei e respaldada e resguardada. Então, quando chega, por exemplo, pastor dizendo que o Rodrigo é um charlatão porque ele acredita em espíritos, você acredita numa cobra que fala.
Você acredita que o homem veio do barro. Você acredita em Deus e você fala com o dito Deus que também ninguém nunca viu. E você me chama de charlatão. Por que eu falo isso? Porque o mecanismo de crença ele está intrinsecamente ligado não só à fé e à necessidade de crença dos indivíduos, mas intrinsecamente ligado à nossa própria natureza. As pessoas acreditam em algo. O ceticismo é acreditar que nada existe. Né? Ser cético é acreditar que nada existe. Ser ateu é acreditar que não existe Deus. Ok? Ou que não existe uma divindade chamada Deus. Não acredita em Theo, em Deus. Tá? Ok. Sem problema. Mas o comportamento idiota e imbecil de ficar batendo nessa tecla dizendo que não existe. Por quê? Porque eu quero que não exista. É idiota. Ok? Eu acho muito engraçado o comportamento dele em querer, de novo, documentar algo que está dentro de uma esfera de crença. Novamente, é a mesma coisa que eu virar para um cristão e falar, mostra que a cobra da Bíblia falava. Por que não tem uma cobra que fala? Só aquela cobra bíblica chegou para Adão e Eva e falou, não coma da maçã. Por quê? Porque nenhuma outra cobra falou. O homem veio do barro. Tudo bem, tenta construir um outro homem do barro para ver se ele realmente torna-se animado. Não, você não consegue. Mas são alegorias. De novo, está dentro do mecanismo de crença, mas que nada disso foi comprovado. Se ele for cristão, cai na mesma esfera. Tá. Existe algum obsessor na casa dele? Sim, existe. Existe algum espírito na casa dele? Sim, existe. E foi por isso que o obsessor que está atrás de mim deu risada, falando, é um idiota. Veja, outro dia eu estava vendo um vídeo do Tsen Rinpoche que ele fala exatamente sobre isso, né? A diferença dos protetores do Dharma, que são seres que são mundanos e iluminados, e os seres que não são mundanos, mas não são iluminados. É exatamente essa questão. O Dalai Lama é uma pessoa mundana, porque ele é um ser humano que faz cocô, xixi, e ele é um iluminado, porque ele é uma consciência que continua existindo. Nós estamos no 14º Dalai Lama. Quando a gente fala, por exemplo, de pretas, naracas, pesachas, eles não são mundanos, porque eles não são físicos. Mas eles não são iluminados, porque a consciência deles perpetua, né? No sentido de estar no mundo espiritual, mas eles não são divinos, mas eles podem nos auxiliar dentro de algum aspecto. Como eu falei, alguns obsessores, eles podem se manifestar falando, e nós temos um aqui do meu lado que está falando. E vamos tentar pegar. Você que está aqui do meu lado direito, que faz parte do refeitório, esse aqui é o que estava atrás desse skeptic na hora que ele estava fazendo o experimento, não o da porta. O da porta está aqui atrás na minha porta. Mas o que está do meu lado é o que seria, então, um cara ligado a vícios. Ele tem um corpo mais lodoso e tudo mais. Eu quero que você tente falar comigo. E vamos tentar pegar o registro pelo microfone. Eu só vou endireitar a cadeira aqui para que ela não tenha esse ranger. Por favor, eu quero que você se manifeste junto ao microfone. Eu quero que você me diga, tem algum espírito na casa desse séptico, sim ou não? Esse obsessor, esse espírito que está na casa desse cético, ele está no quarto dele ou no corredor dele? Ele está no corredor à esquerda, certo? Esse corredor à esquerda, então, nós temos esse obsessor. Esse obsessor é da família dele? Ele estaria ligado a um irmão próximo, realmente ali, a mãe com ele, certo?
Esse obsessor está aqui, ó, à esquerda. É como se tivesse um corredor que levasse para os quartos, alguma coisa assim. Então ele está à esquerda aqui, tá? Sim, existe um obsessor com ele. É por isso que eu falo. Os céticos, tudo bem, eles podem ser céticos, mas eles ganham o título de idiotas simultaneamente, tá? Porque, por mais que aquela coisa, né? Eu não acredito que existem espíritos porque eu não os vejo. Muitas coisas que a gente não vê, a gente passa a acreditar. Então não seja um cético idiota. Você quer ser um cético? Sem problema nenhum. Mas vai fazer comprovação, vai nos centros espíritas, teste, vai em centro espírita. Não seja um cético idiota. Nos Estados Unidos não existem centros espíritas. Aqui no Brasil existe, tá? Nos Estados Unidos é muito difícil ter centro espírita. Certo? Ele tá gravando lá. All right, that'll be end of session. All right, I'm going to hold it up here so you guys can hear it better because I don't have my lapel mic on this time. Recording at my home, and are there any ghosts here? All right, that'll be end of session. Só chiado. So there were very subtle noises, much like what we've been hearing, like the outburst, but they were lower in volume, but still there. And that's another thing that we get. We get the loud outburst and we get the subtle outburst, which is creating a pattern here. So let's go one more time. Então ele fala, você vê que é padrões de ruído, só que esses padrões de ruído dá a entender que existe uma interferência de algum espírito, que as pessoas podem enganá-lo, ou mesmo podem criar sons em cima desses ruídos, e que é o que nós aqui tentamos tirar. Então o Célio mesmo, quando analisa pelo RX, ele tira os ruídos, e ele vai me mostrar a composição de harmônico, ele me mostra sons que realmente são mais audíveis, e demonstra ali, por A mais B, que tem uma manifestação. Lembrando, quem vai bater o martelo, então, é o bom senso, já que o próprio sonar, o RX dele, ele quando coloca lá human voice ou female voice, ele detecta que existe sim uma voz, por meio de harmônicos. O algoritmo do computador diz, existe. A matemática diz, existe. Não é um ouvido de um cético. A matemática diz, existe. Mas é isso, a gente vai fazer uma pausa de novo e a gente vai continuar aqui, ó, com os pirilampos. Vamos continuar aqui analisando com os nossos universitários emprestados do vídeo. Não quero da casa dele não, mas a gente vai ficar com os dois aqui que tá bem legal, tá? O cara aqui do lado, ó, eu gostei, o bicho fala mesmo. E é isso, quero agradecer a todos, vamos fazer essa pausinha, daqui a pouco a gente volta como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações e os respectivos valores. Nós também temos 3 formas de doação, PayPal, seja membro, valeu, os 3 aqui embaixo, você pode clicar em qualquer um deles e doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vamos ver a continuação e bons sustos a todos nós.